E nosso último bloco traz o presidente do Conselho da Juventude aqui de Novo Hamburgo para falar um pouco mais sobre o Estatuto da Juventude. Para quem não sabe, o tema define um conjunto de direitos específicos aos jovens, já aprovado na Câmara dos Deputados e vai à votação no Senado. Olá, tudo bem, Thiago? Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aqui aos estúdios da TV Fevale. Muito obrigado, eu que agradeço pelo espaço. Bem, eu queria que você falasse um pouco aí, né, o que é esse Estatuto da Juventude. A gente sabe que na última quarta-feira, no dia 5, né, foi aprovado na Câmara dos Deputados. Então, para dar uma pincelada, basicamente, o que vocês estão pedindo? Bom, o Estatuto da Juventude, em primeiro lugar, é importante ressaltar que ele é um conjunto de leis, de normas que tramita há mais de 6 anos no Congresso Nacional, né? E a aprovação desse Estatuto, então, ele é um momento histórico para a juventude brasileira, porque ali ele define um conjunto de regras, um conjunto de leis que vão ser exatamente isso, né? Os direitos da juventude e também os deveres da juventude daqui por diante, a partir da aprovação no Senado e da sanção da Presidenta da República, né? Então ali passa todo o diálogo que foi feito junto com a juventude, junto com entidades que compõem os conselhos de juventude. Hoje tem um dado que as contribuições para o Estatuto da Juventude fizeram dele o projeto com uma maior participação popular da história do Brasil. Então isso demonstra a força com que a juventude pautou esse estatuto ao longo desses 6 anos, né, em que ele tramita no Congresso Nacional. Bem, e foi uma proposta aí feita pela Manuela Dávila, que é do PCdoB, né, a Manuela. E eu queria ver assim, tem alguma previsão de quando que o Senado vai aprovar? A gente sabe que vai passar por alguns ajustes, né? Não vai ser definitivamente tudo o que foi aprovado aí pela Câmara. Sim. O momento final foi aprovado, foi relatado pela deputada do PCdoB, Manuela Dávila, mas ele passa, inclusive, como ele já está há mais de 6 anos lá, inclusive antes mesmo dela ser deputada. Então ele é de um conjunto de diversos deputados, né, que relataram ele, que presidiram as comissões e também foi aprovado por consenso no Congresso Nacional, né? Então ele não é uma obra de um deputado, e sim, do conjunto da sociedade. Agora ele passa por diversas outras comissões, vai ser debatido também no Senado, e o que foi aprovado como direito nesse Estatuto da Juventude ele ainda precisa ser regulamentado. Por exemplo, o que gera bastante polêmica hoje foi que foi aprovado a meia entrada para os estudantes jovens, né? A meia entrada cultural e esportiva, né, e de lazer. Isso gera algum tipo de polêmica, dizendo que para aqueles que não são estudantes e não são jovens, vai aumentar o valor. Mas, na verdade, isso é uma maneira de debater esse tipo de lei, porque o que acontece? Essa lei já existe em 11 estados do país, que são, inclusive, os maiores produtores culturais do nosso país. São as leis estaduais, isso, exatamente, digamos assim. Estaduais e municipais. Novo Hamburgo tem, Rio Grande do Sul tem. Agora, com o Estatuto, surge a possibilidade dele ser regulamentado. O que nós defendemos? Nós defendemos que não pode ter nenhum tipo de prejuízo nem para a juventude, nem para os produtores culturais, né, a partir dessa regulamentação. Ser pensado em subsídios que o governo faça para que os produtores e a cultura brasileira não saiam prejudicadas. Então, toda essa regulamentação que já está existindo a partir da aprovação no Congresso Nacional, para passar esses ajustes realmente e a juventude não sair prejudicada e a gente poder melhorar a vida desse grande contingente de jovens que hoje existe no país. Hoje são cerca de 50 milhões de jovens. Né? Então, isso demonstra uma necessidade de investir na juventude hoje, porque nunca mais o Brasil vai voltar a ter um número tão elevado de jovens. Nunca teve e nunca vai voltar a ter. Então, existe a necessidade de pensar na juventude hoje e, por isso, a aprovação agora do Estatuto da Juventude. Bem, falando em relação a essa meia entrada em eventos aí esportivos, né, a gente sabe que causou uma polêmica em relação à Copa do Mundo. Né? Então, como que está essa situação? Como que vocês, né, que estão a par dessas informações sentiram que realmente pode acontecer isso? Enfim, tem que passar pela FIFA também, né? Na verdade, agora vai ser, está tramitando no Congresso Nacional a Lei Geral da Copa, né? E ali vai ser debatido todos os critérios, todas as leis, né? Todas as regras durante a Copa do Mundo. O que nós acreditamos é que a soberania nacional não pode ser ameaçada pela Copa do Mundo, especificamente pelos interesses da FIFA. A Copa do Mundo ela deve deixar, como é bastante dito, um legado para o povo brasileiro, que é melhoria na saúde, na educação, no transporte público. Não pode passar por cima da soberania, que passaria por cima do Estatuto do Idoso, que garante a meia entrada, e pelo Estatuto da Juventude, por leis estaduais e leis municipais. A gente acredita, a gente tem a noção disso, que o lucro da FIFA, ele não se dá, a arrecadação da FIFA não se dá simplesmente
pela venda de ingressos para a Copa do Mundo. Se dá de diversas outras maneiras. A venda de ingressos é só uma delas. Sim. Então, não se daria um grande prejuízo para a FIFA levando em conta todos esses outros fatores. Ele é só uma parte dela e nós temos noção que a Copa do Mundo tem que servir para a juventude, o povo brasileiro tem que ter acesso à Copa do Mundo. Não adianta ser em território nacional e o povo brasileiro não ter acesso. Bem, a gente sabe também uma outra polêmica que causou em relação a uma das resoluções foi com a bancada evangélica, porque vocês defendem essa parte aí, né, da orientação sexual. Não sei como que ficou. A gente viu que a Manuela até incluiu mais alguma coisa no relatório. Sim, é histórico isso, exatamente isso que tu falou é muito importante, porque é histórico pela primeira vez conseguir um consenso entre a bancada que defende os evangélicos e a bancada que defende aqueles que lutam pelos direitos homoafetivos. Pela primeira vez houve consenso. Então se manteve no texto original, manteve o texto original que dizia dos direitos da juventude, da diversidade da juventude para uma educação que diga respeito à sexualidade, orientação sexual dentro das escolas e também ao direito da juventude não ser discriminada por sua religião, por suas crenças, por suas opiniões. Então foi conquistado, uma grande conquista da juventude mesmo, que existe esse consenso. Então a gente acredita que é virada uma página, né? A página da intolerância é virada para que a gente possa perceber que não é simplesmente interesses contraditórios, mas sim o interesse da juventude, o interesse do povo brasileiro, que não pode ser deixado de lado em função de coisas menores, né? Que não dizem respeito exatamente à juventude ou ao Brasil. Sim. Bem, Thiago, e por exemplo, os jovens que estão aqui nos assistindo, né, dos 15 aos 29 anos, muita gente não sabe aí, né, desse Estatuto da Juventude. Como que o pessoal aqui do município que está nos assistindo pode fazer para entrar em contato com vocês, para vocês passarem informações também? Eu não sei se são realizadas passeatas, né, a fim, então, aí de rever todos esses conceitos para os jovens. Aqui em Novo Hamburgo, até importante que tu citou isso, Novo Hamburgo foi a cidade que mais contribuiu com a elaboração do Estatuto da Juventude. Foi que mais enviou contribuições nas escolas, das entidades. De que lugares do Rio Grande do Sul? Do país. Do país inteiro, foi a cidade de Novo Hamburgo. Foi a cidade de Novo Hamburgo que mais enviou contribuições através de audiências públicas realizadas pela Coordenadoria de Juventude, pelas entidades do movimento estudantil, entidades ligadas à juventude aqui em Novo Hamburgo. Então enviou grandes contribuições, né, que fizeram parte do Estatuto da Juventude. Então, teve essa grande contribuição e hoje existe o Conselho Municipal de Juventude aqui de Novo Hamburgo desde abril. Né? Então ele participou, pegou uma parte desse processo e nós estamos aí organizando debates também nas escolas, as entidades que compõem o Conselho de Juventude estão organizando debates sobre ele para, inclusive, garantir a aprovação no Senado para que a gente não passe mais 6 anos sem o Estatuto da Juventude. Então, a gente pode entrar em contato conosco, nós estamos organizando agora, um blog do Conselho de Juventude, que é comjuvnh.blogspot.com. Pode entrar em contato comigo pelo telefone 9321-5593 e a gente pode organizar debates junto à juventude sobre o Estatuto e esclarecer qualquer dúvida. Bem, e aí no blog, então, o pessoal consegue ver o que acontece aqui no município e no Senado também vai ficar a par aí de todas as atualizações, Exatamente, é isso? Todas as ações do Conselho e que é ligado realmente à juventude aqui de Novo Hamburgo e do país. Bem, vocês aqui, os jovens de Novo Hamburgo, vão continuar aí na luta, sempre atrás dos direitos dos jovens. Vamos continuar perseguindo, né, e querendo a aprovação do Estatuto da Juventude e outras conquistas posteriores também. Ok, Thiago, muito obrigado por aparecer hoje no nosso programa aqui. Eu que agradeço o espaço.